a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. As crianças estarão descendo para o seu culto particular. Mateus, capítulo 13. Eu farei a leitura dos versos de 1 a 9, 31 a 33 e 44 a 46. Vou guiando os irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a conexão dessas parábolas maravilhosas. Mateus, capítulo 13, dos versos 1 a 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se afastou, e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60, a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nos reunimos em o Teu nome neste lugar. Obrigado porque louvar a Ti, exaltar a Ti com os lábios, com o nosso coração, refrigera a nossa alma, Pai. Tranquiliza o nosso espírito. Nessa hora eu peço a Ti que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, que é a verdade, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que renova, que revifica, ó Pai. Meu Senhor, ordena os Teus anjos, ó Pai, a favor do Teu povo. Todo impedimento está amarrado e repreendido agora, em o nome de Jesus. E que o Santo Espírito, ó Pai, nos dê entendimento da Tua palavra. Que nossas mentes e corações sedentas, ó Pai, sejam saciadas nesse momento, ó Pai. Sejam saciados para a glória do Teu nome. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, preparando o coração para o reino de Deus. É interessante, é sobremodo interessante a estatística de Jesus. É interessante e preocupante. Nós conhecemos bem a parábola do semeador. Ele sai a semear, lançando a semente que é a palavra de Deus, e uma parte da semente cai em
uma terra, em outra, em outra, em outra. Um terreno duro, pisado, um terreno raso, um terreno entulhado de espinhos e uma boa terra. E é interessante que, dado a essa estatística de Cristo, apenas um quarto, apenas 25% da semente prospera, cai em uma terra boa. E isso é algo bastante preocupante. E eu quero refletir com os irmãos nessa noite a responsabilidade que nós temos de preparar o nosso coração, a fim de que o reino de Deus possa ser estabelecido em nós. Em Lucas capítulo 17, no verso 20, os fariseus chegam para Jesus e dizem: Mestre, quando será, pois, instituído o reino de Deus? E Jesus responde: o reino de Deus não vem do que é aparente, não podeis dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. De forma que essa semente poderosa, que pode fazer gerar o reino de Deus em nós, é a palavra do Senhor. E o reino de Deus precisa ser estabelecido, mas não no mundo, em nós. E se o reino de Deus é o estabelecimento do propósito de Deus na minha vida, na sua vida, se o reino de Deus não é do que é aparente, eu não posso dizer que está ali ou acolá, mas o reino de Deus está dentro de nós, nós precisamos atentar para o tipo de terra, o tipo de coração que está propício para que esse reino frutifique a 100, a 60, a 30 por um, como é o propósito do Senhor. O verso 4 nos diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho, e nós sabemos o que isso significa. À beira do caminho, geralmente não nasce nada. Você já reparou isso? Você já foi na roça? Você já trilhou em uma estrada de terra? Você já andou por um trilho de boi em um pasto? Uma terra pisada? Você já observou um terreiro agrícola onde se joga bola? O meu avô, eu sou proveniente da roça, meu avô não gostava de bola, sobretudo aos domingos, né? Ele proibia lá nas terras dele. Mas é interessante que outros sitiantes gostavam de receber aos domingos os futebolistas rurais, né? Aquele pessoal que trabalhava a semana inteira e ia jogar bolinha no final de semana. Sabe por quê? Porque de tanto pessoal correr no terreiro, o terreiro ficava lisinho. Hoje todo mundo tem terreiro de pedra, né? É comum na região da Zona da Mata. Mas há 40, 50 anos atrás não existia essa tecnologia. O terreiro que se secava o café era de terra pura. Mas nos terreiros onde se jogava bola, olha, o terreiro parecia estar nivelado. Por quê? Porque uma terra pisada não nasce nada, nem capim. E é interessante que o semeador sai a semear, e a palavra do Senhor diz que, no verso 4, que ele lança uma parte da semente à beira do caminho, e ali era então uma terra dura, e nós podemos entender que esse é um coração duro. E quando Jesus vai explicar a parábola, mais à frente, ele diz que vêm as aves dos céus e arrebatam aquela semente. O semeador continua a sua jornada, e o verso 5 nos diz que ele lança uma parte da semente em um solo rochoso, e naquele solo rochoso, sobre a rocha, havia um pouco de terra, e por causa das propriedades daquela terra, é bem verdade que aquela semente nasceu rápido, e ela nascendo rápido, ela também morreu rápido. Por quê? Porque não tinha profundidade. Ela não tinha profundidade. E não tendo profundidade, as raízes não conseguiram ir fundo. E não conseguindo ir fundo, veio o sol e queimou aquela raiz, e aquela planta, então, ela morreu. Em terceiro lugar, o verso 7 diz que outra parte caiu entre os espinhos. E a semente que caiu entre os espinhos, tinha tanta coisa onde aquela semente caiu, que os espinhos também cresceram e os espinhos sufocaram. Quando Jesus explica,
logo à frente no texto, ele vai dizer que os espinhos são os cuidados desse mundo. Os espinhos são o desejo pela riqueza. Os espinhos são as atividades que muitas vezes nos impedem de prosseguir na obra do Senhor. E aquela semente também morreu. E o verso 8 nos diz que o semeador continua e ele lança finalmente uma parte da semente em uma terra boa. E na terra boa, aquela semente ela produz de forma abundante. E na terra boa, propícia, uma terra arada, uma terra preparada, ela produz a 100, a 60 e a 30 por um. E quando a gente que conhece tão bem esse texto olha para essa verdade tremenda, explicada por Jesus através dessa parábola, a gente começa a pensar o seguinte: nós devemos olhar para nós mesmos e precisamos identificar que tipo de terra temos sido. E pastor, bom, eu estou meio em dúvida, como eu posso saber que tipo de terra tenho sido? Que tipo de coração tenho tido? É simples, olha para a produção. Tem produzido a 30 por um? Tem produzido a 60 por um? Tem produzido a 100 por um? Se não tem, você já eliminou a primeira. Terra boa seu coração não é. E eu sei que é duro dizer isso, porque traz para nós uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? De preparar o nosso coração. Sabe, queridos, quando a gente tem esse panorama, a gente percebe que alguns inimigos, a implantação do reino de Deus em nós, eles trabalham dioturnamente. Quando nós olhamos para nós e não vemos o reino de Deus produzindo, tem algo errado. E via de regra, querido, com certeza não é a palavra do Senhor. Via de regra não, com certeza não é a palavra do Senhor. Então tem algo errado nessa terra que eu preciso preparar o meu coração, eu preciso prepará-lo. E alguns inimigos nós podemos observar nesse texto também. O primeiro inimigo é Satanás. O semeador saiu a semear e o semeador lançou a semente em um terreno duro. Mas é interessante que eu ouvi dizer de um padre que aquilo foi interessante. A explicação de um sacerdote católico sobre esse texto me chamou muita atenção. Ele disse que o problema não era a terra dura, porque essa semente é tão poderosa, mas é tão poderosa, mas é tão poderosa, que até numa terra dura pisada, se ela fica ali, ela daria fruto. E me leva a crer, porque Satanás empenhou-se tanto para arrebatar a semente, é porque ele não queria a semente ali. E é interessante que o primeiro inimigo que o texto nos mostra, que nos impede de frutificar, de o reino de Deus em nós, dar fruto para a glória de Deus, sabe qual é? É Satanás, que é o inimigo das nossas vidas. E você pode vir aqui à igreja, e você pode receber a semente do Senhor, mas se o seu coração não estiver preparado, essa semente vai ficar à tona. E sabe, querido, à tona, Satanás vai vir e vai arrebatá-la. Porque mesmo que o seu coração fosse duro, mas se essa semente permanecesse ali, se você ouvisse a palavra, ouvisse a palavra, ouvisse a palavra, sabe, essa palavra é tão poderosa, que mesmo sem adentrar nessa terra dura que é o seu coração, ela ia te fazer muito bem, ela ia frutificar de alguma forma. Satanás, sabendo disso, ele vai e arrebata essa palavra. Você já viu, querido, quando às vezes o Senhor fala contigo e você sente uma direção de Deus, mas o coração está endurecido e você não toma nenhuma atitude, e você permanece da mesma forma, e de repente passa-se uma semana e aquela palavra que fez tanta diferença uma semana atrás, fez tanto sentido, agora já não tem relevância. Satanás arrebatou. Seu coração estava duro. Ela ficou à tona, as aves dos céus vieram e arrebataram.
Então você precisa entender que um dos motivos pelos quais nós precisamos dar atenção e preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus é porque se ela encontrar um coração duro, ela vai ficar à tona e o inimigo vai vir e vai arrebatá-la. Nós precisamos preparar o nosso coração, querido. Arar o nosso coração, gradear, como se diz na visão agrícola, a terra, a fim de que a semente caindo, ela encontre uma terra propícia. É interessante que o segundo vilão, o segundo inimigo, que nos diz aqui no verso 5, é a falta de comprometimento. A segunda semente caiu num terreno rochoso. E geralmente, eu não sei se você já viu, mas em cima de algumas rochas grandiosas, sempre tem ali alguns pequenos sulcos com um pouco de terra. E aquela terra tem muitos sais minerais, muitas propriedades positivas, e via de regra as sementes que caem ali logo florescem. Mas como essa terra é rasa, a palavra diz que veio o sol e queimou as raízes e ela morreu. Então, sabe, queridos, um dos impeditivos do reino de Deus frutificar em nós, sabe o que é? É a falta de compromisso, é a falta de comprometimento, é que muitos de nós temos sido crentes rasos. E não pense você que vai resolver a sua vida vir ao domingo de manhã e à noite, ouvir uma palavra uma vez por semana. Evangelho é muito mais do que sentar num banco de uma igreja, evangelho é uma prática de vida. Não dá para ser raso. Sabe o que se diz do evangelho no Brasil? Um mar de abrangência e centímetros de profundidade. Vocês já viram, muitas vezes as igrejas estão abarrotadas de pessoas, mas descompromissadas. Deus tem me dado uma direção, e às vezes eu tremo nessa direção, sabe por quê? Porque hoje pela manhã falei, as pessoas perguntam, pastor, como será a igreja pós-pandemia? E eu penso, sabe, querido, que se a ovelha não sentir falta do alimento, da água, da comunhão, tem que tomar cuidado para ver qual é a sua identidade. Ah, pastor, as pessoas, olha, querido, se você não tiver interesse, não sentir vontade de vir adorar a Deus na comunhão, se você não tiver a necessidade de estar aqui, você possivelmente está perdendo o seu tempo. É porque nós temos vivido um evangelho da filosofia moderna, o evangelho da barganha, da facilidade, o evangelho do dar o seu Isaac. Essa é a parte ruim para as pessoas. Por quê? Porque elas estão tendo a sua lã tirada, estão sendo usurpadas no seu direito. Mas tem esse evangelho do oba-oba, da prosperidade, tem a parte ruim também para a liderança religiosa. Sabe qual é? A liderança religiosa precisa criar atividade, o show não pode parar, e é o business, e é o showman. Então eu tenho de ter interação, eu tenho de fazer uma campanha aqui, eu tenho de animar a plateia, e eu tenho, sabe, de me impor uma responsabilidade justamente de clamar os irmãos, venham. Alguém me diz, pastor, clama os irmãos para virem na reunião de oração. Se a oração não te tem feito falta, não precisa vir. Porque Deus não precisa de você. É você que precisa de Deus. Só que no evangelho, e pense, querido, sabe por quê? Alguém vai dizer assim, o pastor é muito duro. Não, eu te amo. Eu não quero arrancar a sua lã. Eu não quero fazer você entregar o seu Isaac. Eu quero te ensinar que uma vida cristã não pode ser rasa, tem de ser uma vida de compromisso com Deus. E o maior interessado em estar aqui, o maior interessado em estar na reunião de oração, o maior interessado em ter um relacionamento com Deus, é você. Não é Deus. Deus sem você continua sendo Deus igualzinho. Você sem Deus não é ninguém. Então quem é que precisa de quem? E muitas vezes nós vemos então os ministros pseudos do evangelho, do pseudo-evangelho, quer dizer, catando os membros no colo. Eu gostaria até de fazer isso, mas se eu pudesse pagar para você vir à igreja, não teria efeito.
Então eu fui constituído pastor não para pregar um evangelho para te agradar, não para pregar um evangelho para encher o meu bolso, mas para pregar o evangelho genuíno. E sabe o que é o evangelho genuíno? É aquele que a semente do Senhor em nós, ela dá origem ao reino, ela estabelece o reino de Deus em nós, e esse reino de Deus precisa frutificar, e se não está frutificando em nossas vidas, um problema tem, e um dos grandes inimigos é isso, é crente raso, é terra rasa, é crente sem compromisso. Há um tempinho atrás, isso, sabe, queridos, aos pais aqui, vamos abrir um parênteses para os pais, a gente precisa cultivar isso de berço, viu, queridos? Eu não sou o doutor, não, mas eu gosto de passar algumas experiências para os irmãos, porque eu me preocupo com isso. Mesmo porque eu tenho uma responsabilidade dobrada, né? Quem olhar lá em Timóteo vai ver, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. E vai dizer o seguinte, que cria os seus filhos na admoestação do Senhor. Se eu errar com as minhas primeiras ovelhas lá, eu estou desabilitado a conduzir essas ovelhas aqui. Porque se eu não governo bem a minha casa, como poderei governar a casa do Senhor? Está escrito. E aí outro dia, os filhos foram então para a casa da tia, que é sempre uma alegria muito grande quando vão, é sempre uma maravilha. Não, alegria para eles, irmãos. É sempre uma alegria para eles, eles ficam aflitos. E aí da sexta voltariam no sábado, já não voltou no sábado de manhã, não, pai, à noite, não, e no outro dia, não, no domingo. Falei, ué, mas domingo tem culto. Não, pai, mas nós vamos ficar aqui, então vou fazer o seguinte, vou no domingo. Aí eu falei, pode vir no domingo, levanta às 6 da manhã, pega o ônibus às 7, porque com certeza eu não vou buscar lá em Vargem Grande, né, longe. E vocês pegam o ônibus aí e vêm embora. O que vocês vão fazer eu não sei, eu quero é o seguinte, 8 da manhã em casa, porque a gente tem culto para ir. E balangou, e assim que foi feito e pronto. Eu usei até o Ministério do Louvor, né? Falei, ó, assume responsabilidade no Ministério do Louvor, vai faltar a esmo assim? Não é? Sei dizer que estava lá em casa. E o tempo passou. Essa quarentena prejudica a gente, né? Um amigo meu me disse assim, rapaz, tem uma praia aqui em Niterói, Camboinhas, uma coisa maravilhosa, está muito bom, olha, eu vou lá, é 1 hora e pouca só. Eu falei, cara, isso me quer saber? Programão de sábado. O tempo passou, liguei para casa e falei assim, ó, amanhã a gente vai na praia, hein? Vê aí com os meninos. Eles deram para, não, porque amanhã a gente tem ensaio. Eu pensei na hora, meu Deus, perdi uma praia por causa do ensaio, quando eu era criança, que loucura é essa? De repente eu me lembrei. Estão reproduzindo o que está sendo ensinado. Sabe, querido, a pior coisa que tem é crente descompromissado. Tem que ter compromisso, meu irmão. Ser cristão custa. Ir para o céu é de graça, salvação é pela graça, mas vida cristã tem um preço, e tem um preço e não é barato. Estão vendendo o evangelho muito barato, muito descompromissado, muito descomprometido. Não, meu amado, um dos grandes impeditivos do reino de Deus ser estabelecido em nós é a terra rasa. Sabe por quê? Porque é uma alegria, a semente cai, há um alvoroço, mas não tem duração. Nós vivemos uma geração cheia de iniciativa, mas não tem terminativa, já viu? Começa numa animação só, chega na metade da caminhada. Então, esse é o segundo inimigo. O terceiro inimigo, é interessante que o verso 7 vai dizer assim, uma parte caiu entre os espinhos. Sabe, querido, é muito interessante. Uma parte caiu entre os espinhos. A explicação de Jesus é que a fascinação das riquezas sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera, o desejo de ficar rico, a fascinação, os projetos. É muito interessante que um dos impeditivos para o reino de Deus em nós frutificar, sabe o que é? É poço entulhado. O poço, ele dá água. Vocês lembram lá do poço de Isaac? Isaac, filho de Abraão, e ele tinha os poços, e os poços eram poços de água viva, água maravilhosa, e os inimigos vinham e entulhavam o poço. Por quê? Porque o poço entulhado, ele não dá água. E a semente da palavra de Deus também é a água viva do trono de Deus. E às vezes nós estamos vivendo em sequidão, sabe por quê? Porque nós estamos entulhados, querido.
A gente está entulhado com muito projeto, com muita fascinação, com muita coisa. E aí a gente não consegue bem classificar as prioridades na nossa vida, na nossa cabeça, no nosso coração. Então repare que o terceiro solo é aquele espinhoso, tinha tanta coisa envolvida, tinha tanta fascinação, que a palavra, ela não gerou fruto. Então nós precisamos preparar o nosso coração. O reino de Deus, querido, não é em Jerusalém físico não, viu, querido? Não é lá em Jerusalém físico, não. Essa é a ideia dos escribas, dos fariseus. É uma ideia equivocada. Está lá em Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus está em vós, dentro de vós, estabelecido em vós. Quando o Espírito Santo passa a dirigir a nossa vida, o reino de Deus passa a ser efetivado e passa a produzir frutos de bênçãos, frutos gloriosos para Deus a partir de nós. Então eu quero te lembrar que você precisa preparar o seu coração. Há muito tempo eu não vejo televisão no domingo. Muitos anos, na verdade, eu não vejo televisão no domingo. Mas eu já ouvia algumas palavras, né? Acho que na juventude, não me lembro. Tinha lá a banheira do Gugu. Acho que o Gugu já faleceu, né? Estou desatualizado. Tinha lá a banheira do Gugu, tinha não sei o que do Faustão. Tem tanta interatividade hoje. O crente, ele senta na frente do sofá depois do almoço, passa o dia inteirinho vendo televisão. De noite ele vem para a igreja. E ele acha que o coração dele está preparado. Não está preparado, querido. Não está preparado. Você precisa santificar. Não quero te escandalizar não, hein? Ouça com atenção. Você precisa santificar um dia para o Senhor. Como assim, pastor? O que é santificar? Santificar é separar um dia para a glória de Deus. Um dia para você se dedicar à família, um dia para você se dedicar às coisas de Deus, um dia para você apartar do seu trabalho, das suas atividades, um dia para você buscar uma comunhão diferenciada com Deus. Sabe por quê? Porque assim você vai preparando o coração, e com o coração preparado a semente é lançada, e a semente encontra uma terra boa, e ela está pronta então para produzir abundantemente. A semente é boa, se não tem produção, o problema está na terra, aí e aqui. Então, amados, vamos preparar o nosso coração, a fim de que o reino de Deus estabelecido em nós dê frutos de justiça para a glória de Deus, a fim de que nós sejamos os atalaias de Deus lá na nossa casa, sejamos aqueles detentores da paz de Cristo, sejamos aqueles que refletem o brilho de Cristo, sejamos aqueles instrumentos de Deus para a mudança do nosso lar. Pastor, eu não consigo, como é que eu posso fazer com que o meu lar seja um lar de bênção? Prepara o seu coração para receber a terra, a semente bendita da palavra do Senhor. Não seja um coração duro, uma pessoa dura, de dura serviço. Não seja, querido, um crente raso, uma pessoa rasa, sem profundidade. Não esteja envolvido com tantas coisas que te impedem de priorizar a obra do Senhor. E eu quero pular um pouquinho, porque na parábola que Jesus contou no verso 31, que diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. É a menor das sementes, mas dá origem à maior das hortaliças, tão grandiosa que até aves dos céus se aninham sobre ela. E a parábola no verso 33 diz assim, disse-lhes de outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essas duas são apenas uma que complementam a primeira. Essas parábolas, elas falam, sabe de quê? Da fé. Você já viu, queridos, que às vezes a gente comete o primeiro engano, e o primeiro engano é o quê? É não preparar o coração para frutificar em Deus. Mas tem um segundo engano, o segundo engano é que às vezes a gente acha que para ser usado por Deus, nós precisamos ter uma fé grandiosa.
E uma fé arrebatadora, e a gente se sente tão pequeno, tão aquém, e diz: Senhor, mas eu não tenho fé, Senhor, minha fé é pequena, Senhor. É interessante que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, é a menor das sementes, mas dá origem a um grande arbusto. É semelhante a uma pequena porção de fermento, que colocada em 3 medidas de farinha, faz crescer a massa. Então, para frutificar, para ser uma bênção, para ter estabelecido na sua vida o reino de Deus, você não precisa de uma fé gigante, você só precisa ter fé. Você só precisa crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você precisa entregar a sua vida a Ele, você precisa dizer: Senhor, entre a minha razão, o meu sentimento, a minha visão, eu quero a Tua direção. Senhor, fala comigo, dirige os meus passos, fala o meu coração. Às vezes a gente acha que nós precisamos ter uma fé grandiosa, talvez da monta dos grandes profetas bíblicos. Não, querido, pode ser, mas essa fé lançada na presença de Deus dá origem a uma coisa grandiosa. O fermento é pouquinho, mas colocado lá em 3 medidas de farinha, a massa cresce abundantemente. Então, sabe o que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte: que um pouquinho de fé aí basta, viu? E um pouquinho de fé eu quero te dizer que você tem. O que você precisa é colocar a sua vida diante de Deus, é dizer: Senhor, eu quero preparar essa terra, eu quero preparar esse coração para receber essa palavra poderosa. E em terceiro lugar, as parábolas do verso 44 e 45 nos diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra o campo. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. É a mesma parábola também. Sabe como é que é o reino de Deus? Sabe como é que é o evangelho? Sabe como é que é o sangue de Jesus Cristo? É comparado, querido, a um homem que ele encontra um grande tesouro em um campo, e ele cava, e ele esconde, e ele está muito alegre, mas aquele campo ainda não é dele. Ele vai e vende tudo que tem, e compra aquele campo. É um negociador de pérolas que encontra a pérola de maior valor do universo. E ele vai então, vende tudo que tem e adquire aquela pérola. Sabe o que significa? Sabe, querido, para que o reino de Deus produza em nós é preciso uma decisão. É preciso a decisão de priorizar Deus. É preciso uma decisão profunda no coração de colocar Deus sobre todas as coisas, de colocar a palavra de Deus como bússola da nossa vida, de tê-la de fato como regra de fé e prática. Quantas vezes nos momentos de dificuldade da nossa vida, mesmo tendo a orientação da direção da palavra de Deus, nós vamos pelo nosso caminho? Então, o reino de Deus, ele é estabelecido dessa forma, como alguém que abre mão de tudo para honrar a Deus. É interessante, queridos, eu tive a oportunidade de ir num congresso internacional do Haggai, e o Dr. Haggai é um famosíssimo homem de Deus, trabalha aí há 50, 60 anos para a glória de Deus no mundo inteiro, e ele teve uma ideia. A ideia dele foi assim algo revolucionário para a época. A ideia dele era evangelizar homens de negócio. No mundo inteiro. Ele é conhecido no mundo inteiro. Europa, Ásia, África, no mundo inteiro. E a visão dele era o seguinte: que um empresário, um empreendedor, ao receber a Cristo Jesus, não devia abrir mão dos seus negócios, do seu empreendimento, da sua empresa, mas ao contrário, devia usar os seus negócios, o seu empreendimento, suas empresas, sua relevância social, para ser instrumento de Deus. E ele tem propagado essa história no mundo inteiro. E é uma bênção. Se você, o Dr. Haggai já não palestra mais nesses encontros, né? Mas se você puder ir algum dia, é uma bênção muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem de longe
eu estou dizendo que você deve deixar aquilo que você faz em prol do Evangelho. Não. Mas que você deve, querido, priorizar a Deus em detrimento a tudo que você faz. E você deve, com tudo que você possui e tem, honrar a Deus. Porque se você entende assim, se você entender assim, sabe o que vai acontecer? Deus vai prosperar abundantemente. Onde você colocar as mãos, o Senhor vai abençoar, vai prosperar. Então, não é o caso de uma pessoa deixar tudo. Ah, pastor, isso não acontece? Acontece. Deus, Ele fala coletiva e distintamente com cada servo, como lhe apraz. Mas a regra não é essa. A regra é, a despeito da sua vida, priorize Deus. A despeito do que você faz, honre a Deus, busque ao Senhor. A palavra de Deus, o Senhor precisa ter o lugar de primazia na sua vida. Assim a gente prepara essa terra. Assim a gente prepara esse coração. Toma cuidado se o seu coração tem sido duro. A semente, se ficasse ali, até daria fruto, porque ela é poderosa demais. Mas Satanás vem e arrebata. Toma cuidado se você, essa pessoa rasa. Ouve uma palavra, fica logo feliz. Alguns dias se passam e aquela palavra não tem relevância. Qual o meu problema, pastor? Falta de profundidade. Toma cuidado se você está envolvido com tantas coisas que Deus não tem espaço na sua agenda. Toma cuidado, porque Ele não quer apenas um espaço, Ele quer o primeiro lugar na sua vida. E quando você tem essa disposição, você passa a produzir a 100, a 60, a 30 por 1. Lembre-se dos nossos inimigos. Lembre-se que o inimigo das nossas vidas é Satanás e ele quer arrebatar a palavra. Lembre-se que a falta de comprometimento. Lembre-se que você não pode viver como um poço entulhado. Lembre-se que é preciso apenas, uma pequena medida de fé, mas uma grande decisão. E a decisão é honrar a Deus em primeiro lugar na sua vida. E a decisão é se prostrar diante de Deus. E a decisão é fazer de Deus o Senhor e Salvador da sua vida. Essa decisão só você pode tomar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer fazer morada aqui. O Senhor quer estabelecer o seu reino, reino de amor, de justiça, de paz, aqui no nosso coração. E sabe, queridos, o resultado é justamente esse. Sabe qual é o resultado? O resultado é paz, amor, alegria. O resultado de estar debaixo da mão de Deus é o resultado de ter a sensação de que nós somos aquilo que fomos feitos para ser. Filhos de Deus, adoradores do Deus vivo. Deus quer essa posição para você e para mim. Deus quer que eu e você frutifiquemos, estabeleçamos em nós o reino de amor e justiça dele. Amém, amados? Se coloque de pé em nome de Jesus.